Olá, humanos! Há quanto tempo? Mais uma vez eu pulei uma semana sem vídeo por causa da correria, mas agora, principalmente que eu tô de férias, eu vou fazer muito vídeo e para não deixar mais vocês sem mais enrolação, hoje eu vou falar de um livro que muita gente provavelmente já leu ou já ouviu falar, que é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Bem, eu já tinha ouvido falar desse livro, eu enrolei muito para ler ele, deixa eu deixá-lo aqui. E eu acredito que esse livro, pra mim, foi absurdamente bom, tipo um nota 10. E por causa disso eu vou dividir o vídeo em dois, que seria as minhas impressões, a segunda parte com spoilers, e a primeira parte, que é só resenha. Então, se você não leu o livro, a primeira parte você pode ficar sossegado, que vai ser totalmente livre de spoilers. Fahrenheit é um livro de distopia. Para quem não conhece, distopia são futuros que a sociedade está passando por um momento ou de opressão, ou de dificuldade, desespero. São futuros que deram errado por algum motivo. Um exemplo muito famoso de distopia no cinema é Mad Max, inclusive que teve regravação há pouco tempo, acho que a maioria assistiu. Mad Max é uma distopia. Fahrenheit 451 foi escrito em 1953, mas quando você lê ele, você acha absurdo o quanto atual é a história. Bem, vamos para a resenha, né? O livro conta a história de Guy Mustang. Ele é um bombeiro, só que nesse futuro, que para o autor é depois de 1990, nesse futuro os bombeiros não apagam mais fogo, até porque as casas e os objetos já desenvolveu um material que não entra em combustão tão fácil. Então quase não existe mais incêndio no dia a dia das pessoas. Então o que esses bombeiros fazem? Eles queimam livros. Sim, gente, livros. Se você tem um vizinho você desconfia que ele tem um livro ou alguns livros guardados na gaveta, você liga para o bombeiro e denuncia. O bombeiro vem até a casa do seu vizinho, queima os livros e prende a pessoa como rebelde. Porque ele está cometendo um ato de rebeldia tendo esses livros em casa. É um futuro distópico onde os livros são proibidos, as pessoas não podem mais ler e na verdade elas nem têm mais o interesse de ler. O Montag é um bombeiro que vive absurdamente acomodado, ele está feliz sendo bombeiro. Só que lógico, a história começa, ele está assim, e ele começa a se questionar de algumas coisas, começam a acontecer algumas coisas que fazem ele se questionar. Uma dessas coisas foi uma velha que ele recebeu denúncia, ele teve que ir lá para botar fogo nos livros, e a velha defendeu os livros até a morte, e ele se questiona, se é proibido, por que uma pessoa faz isso? O que tem nesses livros que faz uma pessoa dedicar a vida para eles? E ele começa a se questionar. E o questionamento é uma sementinha danada que entra na cabeça das pessoas e ele começa a enxergar tudo. Ele começa a se sentir incomodado com um monte de coisa ao redor dele. Uma das coisas é que a mulher não lembra aonde eles se conheceram. A mulher dele, o foco da vida dela é assistir TV e se entupir de calmante. Então antes ele achava aquilo normal, agora com essa sementinha ele começa a achar tudo um incômodo. O mais interessante e horripilante dessa história é que quando a gente vê histórias de futuros distópicos, muita culpa vai para o governo, para o Estado, para seja o que for que tenha no livro como organizador. Só que nesse livro a culpa foi do povo, da humanidade. As pessoas não queriam mais ler. A sociedade foi se desenvolvendo, elas não queriam nada que tirasse muito do seu tempo e da sua felicidade. Então assim, eu vou ficar horas lendo Hamlet, é um exemplo do livro, eu vou ficar horas lendo Hamlet para no final ter um final triste. Ou eu vou sentar minha bunda na cadeira de um teatro, ficar de 2 a 3 horas para sair chorando. Então o ser humano nessa história não queria mais isso, não queria esse desperdício de tempo. Ele queria ser feliz, ele só queria ser feliz. Não queriam livros, o tipo Fahrenheit seria o tipo de livro que queimaria nessa sociedade. Porque os humanos não queriam mais livros que fizessem refletir, que fosse uma facada no peito, sabe, contasse a verdade. Tem muito livro assim, e o ser humano não queria mais. Não queria mais livros também que zombassem ou que contassem coisas verdadeiras ou até humilhantes de grupos sociais. Um exemplo,
o nazismo aconteceu. A Alemanha até hoje tem vergonha de que o nazismo aconteceu. Mas eles contam as histórias, eles contam o que aconteceu na aula de história, há livros sobre o nazismo. Mas isso do nada a Alemanha não quisesse mais isso, ordenasse queimar todos os livros de nazismo, tipo, que contam a história, todos os filmes, teatros, que fosse definitivamente proibido falar disso na TV e escrever livros novos. Então ele fala também que foi isso que a humanidade foi fazendo. Eles não queriam mais falar de coisas, não queriam, então foi queimando, foi proibindo, foi criminalizando a leitura dos livros. E também as pessoas queriam coisas rápidas, tipo, para que eu ler o livro inteiro se eu posso ler um resumo? Tipo, isso acontece muito com livros da faculdade já. Tipo, para que ler um livro se eu posso assistir uma resenha do YouTube e fingir que eu li esse livro? As pessoas faziam isso, ele cita, não o YouTube, lógico, o cara era de 1950, ele nem imaginava no YouTube, mas ele cita essa possibilidade de que as pessoas estão reduzindo o tempo delas, tipo, vendo coisas na TV e lendo em tabloides, então em vez de você ler o livro, você ia ver o tabloide. E o ser humano não parou aí, daí chegou uma hora que se ele queria saber de Hamlet, tinha lá no dicionário 2 linhas resumidas do que era Hamlet. E ele continuou, então chegou uma hora de que, porque eu vou querer saber quem é Hamlet, não vai me fazer mais feliz. Então foi morrendo, foi assim que os livros foram morrendo em Fahrenheit. E o tempo foi passando, no livro não fala quanto tempo passou de verdade desde que começou isso, mas as pessoas esqueceram o que era ler, as pessoas esqueceram o que era ficar 8 anos na escola, porque daí reduziu para 1, porque tinha que fazer tudo muito rápido. As pessoas esqueceram que um dia os bombeiros apagavam o incêndio e não tacavam fogo nas coisas. Só que a gente sabe, é muito difícil ser feliz com conhecimento. Já falam, né? A ignorância é uma bênção. E hobbies comuns, como gastar, causam uma sensação muito rápida de felicidade na gente. E não é ao menos que você gaste 24 horas por dia, todo dia, é impossível que um gasto te deixe feliz pelo resto da vida. Ou pelo menos um gasto te deixe feliz o ano inteiro. Acontece às vezes com alguém, mas... Então, a gente tem uma sociedade que, tipo, precisa ser bombardeada com coisas para ser feliz, com hobbies comuns. Na verdade, eles só têm hobbies comuns, eles precisam ser bombardeados com isso. Então, as pessoas sempre estão assistindo a TV, que no caso é uma TV interativa, que a pessoa participa na hora com a TV, tipo, como se fosse um Big Brother, que tipo, a pessoa liga e escolhe quem vai tirar, só que de outro jeito, é meio que ali mesmo. E as pessoas se entopem de calmante, ele não fala exatamente que é um calmante, mas é uma droga que deixa a pessoa calma. Ele também não devia ter essa ideia que a gente tem hoje com um mercado tão amplo de calmante, né? Porque a gente tem um amplo mercado, muito mais do que em 1950. Então ele não tinha essa ideia, mas E a esposa do Montag, ela tem uma overdose. E ele chama a ambulância, a única coisa que a ambulância faz é vir até ela, limpar o estômago dela, tirar o remédio, o efeito do remédio e ir embora. E, tipo, pronto, agora você pode consumir mais. Ou seja, as pessoas elas são infelizes, só que elas não sabem. Então elas não têm tempo e elas não têm cabeça para saber disso. Então é TV, calmante, TV, calmante, TV. A pessoa está eternamente dopada. Por isso que a mulher dele não lembra mais nem de onde conheceu ele, porque ela tá tão assim que ela não lembra de nada. Ela só tá fritando o cérebro na TV. E ele começa a se sentir estranho dentro disso. Ele começa a saber que tem alguma coisa errada do jeito que a sociedade está vivendo. Então, finalizando a resenha, Fahrenheit é sobre a busca do Montag para descobrir. Tipo, ele fica dividido entre ele quer continuar ignorante, ele quer continuar a ser feliz, ele quer continuar a queimar os livros, e a parte dele que sabe que tem uma coisa muito errada em tudo aquilo. E uma coisa que, tipo, a sociedade está fritando o cérebro e, tipo, nada acontece feijoada, mais ou menos. Então, essa busca dele, eu achei fantástica o jeito que o autor escreveu, por isso que eu amei o livro. Tipo, é muito fantástico. Eu não vou falar muito porque é um livro, como vocês podem ver, bem curtinho e é a busca dele. Então,
Eu não quero spoiler demais, porque acontece coisas, mas a maior parte, tipo, tem muito diálogo, ele vê muitas coisas e eu não quero spoiler pra vocês. Então, recomendadíssimo pra vocês lerem, ok? Esse livro teve 2 adaptações no cinema, uma de 1966, que eu não tive tempo ainda de assistir, mas falaram muito bem pra mim, e uma de 2018, feita pela HBO, que eu assisti e não gostei. Não gostei, mudou muito, não gostei. Mas a única coisa que prestou muito nesse filme, que foi perfeito, foi a atuação do Michael Shannon como Capitão Beatty, ou Betty. Mas foi muito, muito insano a atuação dele e como ele ficou parecido com o personagem do livro. Acho que deviam ter pego ele e feito o filme no mesmo nível. Agora, spoiler alert, vou contar as minhas impressões do livro. Só 2 coisinhas eu quero falar, mas se você não leu, eu recomendo que você pare por aqui. Obrigada por ter assistido e se inscreva no canal. Mas que se você já leu, você continue para pirar comigo. 2 coisas que eu gostei muito, demais desse livro. O primeiro foi o próprio Capitão Beatty, o chefe do Montag. Ele é desesperador, ele é mau, ele é muito mau com o Montag no livro. Só que ele é desesperador, a existência dele é desesperadora. Tipo, ele fala que ele passou por tudo aquilo, a gente sabe, ele cita Shakespeare, ele cita Pope, ele cita um monte de autores clássicos para responder as dúvidas do Montag. Ou seja, ele leu muito e ele ainda lê. Então ele fica dentro dessa dicotomia absurda e ele sofre. O Betty sofre tanto. Nossa, você sente o sofrimento dele no jeito que ele fala com o Montag. Inclusive, eu quero ler um trechinho dele. Eu não faço geralmente isso, eu nunca fiz. O vídeo já está super comprido, mas eu vou ler rápido e é um trecho muito rápido. Vamos lá, página 84. Até marquei para vocês. Todo homem capaz de desmontar um telão de TV e montá-lo novamente, e a maioria consegue, hoje em dia está mais do que feliz do que qualquer homem que tenta usar a régua de cálculo, medir e comparar o universo, que simplesmente não será medido ou comparado, sem que o homem se sinta bestial e solitário. Eu sei porque já tentei. O Betty é solitário. Ele queria descobrir coisas com conhecimento e ele só teve mais dúvidas. Ele só se sentiu mais solitário. Principalmente na sociedade que ele vive, ele se sentiu muito solitário. Então ele não tinha o que fazer. E quando o Montag mata ele queimado, dá às vezes para sentir, pelo jeito que eles conversaram na hora que ele foi queimado, que é isso que o Betty queria, que ele queria morrer logo, porque ele não aguentava mais aquela jossa de lugar. Tipo, eu tive essa impressão e eu acho que se não existisse o Betty no livro, esse livro ia ser um nota 5. Porque ele que fez ficar nota 10 pra mim. Ele é um personagem muito legal e muito triste dentro do universo. A última coisa que é das minhas impressões é o final do livro. Eu acho que essa foi a intenção do autor. Eu terminei o livro esperançosa. Ao redor de tudo isso que estava acontecendo uma guerra civil que pelo jeito que eles falam, era enorme, absurdamente enorme, estava destruindo tudo, ia matar muita gente e talvez acabasse com um pedaço da tecnologia. Então eu fiquei esperançosa que aquele povo decorando o livro, tipo, é a mesma esperança que aquele povo teve. Aquele povo que decorou o livro foi uma esperança cega. E é essa esperança cega que eu acabei o livro. Que tipo, nossa, talvez depois dessa guerra, quando tudo tiver dizimado, dê para recomeçar. Então, nossa, eu gostei muito dessa sensação de ele não ter nem explicado se vai dar certo, se não vai dar certo, dele não ter feito continuação. Mas pra mim essa esperança foi fantástica. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa ter ficado longo, mas dessa vez esse livro precisava de um vídeo longo, precisava surtar com isso. Até o próximo vídeo! E eu não vou mais ficar uma semana sem postar, eu prometo, hein? 2 vezes por semana vocês vão ver os vídeos por aqui. E é isso, gente. Tchau pra vocês. Tchau meu e tchau da Tena, que ela não gosta da câmera, mas ela gosta de aparecer só no fundo, né? Tchau pra vocês. Se inscrevam aí, curtam, compartilhem, comentam o que você achou do vídeo e do livro. E até a próxima.